Você se sente hoje seguro ao orientar esse adoecimento acelerado? Como é que está o seu papel na sociedade? Teu paciente está aí nessa corda bamba sem saber como decidir, qual o caminho decidir, qual hábito ele deve mudar, qual alimento inserir, qual alimento retirar. A doença começou dentro, veio da sociedade, veio minha herança, é genética. Esse caos, vou falar aqui, essa turbulência da falta de explicação, isso não existe para a medicina chinesa. Precisamos estar dispostos a nos livrar da vida que planejamos para podermos viver a vida que nos espera. O que o paciente planejou, o que ele pode, a doença que ele tem e a solução. Essa dicotomia do caminho da luz e o caminho do desespero, da enfermidade crescente, porque adoecer não é o problema, a doença é uma defesa. Mas estar e permanecer uma vida doente é a questão. Raquel, o que isso tem qual a relação direta da vida que planejamos com a vida que queremos, que podemos ter com o adoecimento? E aí eu coloco esse dado aqui para você. Indústria farmacêutica movimenta cerca de 300 bilhões de dólares ao redor dos países, de alguns países que mais consomem ansiolíticos, analgésicos. É um dado, né? Indústria farmacêutica é uma das maiores indústrias do mundo, é um dado muito forte, 300 bilhões de dólares. E aí, essa diferença do caminho de sol, de luz. Então, eu falei aqui de algumas enfermidades, dores, depressão, insônia, doenças autoimunes, temos hoje cadastradas centenas de doenças autoimunes, e o paciente quer a solução. E qual a importância da medicina chinesa para essa solução? Por que a medicina chinesa tem a solução, né? Parece pretensão você receber um paciente doente e dizer: Raquel, a medicina chinesa tem a solução, a medicina chinesa tem a resposta para todos os adoecimentos. Você consegue receber aqui, a Cláudia no seu consultório e dizer para a Cláudia por que a doença começou? Gente, eu sou paciente de medicina chinesa, sou paciente aqui da clínica. Existe alguma coisa melhor no mundo do que você saber por que você dormiu mal, por que você tem insônia? Por que você começou uma doença autoimune? Por que você tem uma coceira no corpo inteiro, o cabelo caiu ou está com incontinência? Por quê? Sim ou não? Existe algo mais nobre? E essa condição, eu acho que eu me coloco no seu lugar agora, imagino que muitos terapeutas possam estar aí com pontos de interrogação na cabeça. Raquel, como assim a medicina chinesa diz de onde a doença iniciou, como ela iniciou? É possível. Como é possível? Então vai lá para o seu consultório agora, imagina o paciente chegando. Vamos ver aqui. Se eu tenho a solução está primeiro na desarmonia dos canais. Então, olha para mim aqui, esses pacientes todos têm um sistema de canais. Esses canais movimentam sangue, dão função à tireoide, ao sistema nervoso. Então, todas as funções internas dependem desses canais. Ok. Agora, eu posso acelerar a circulação de sangue, reduzir a circulação de sangue. Com isso, eu consigo tratar. Então, as 100 enfermidades vêm daqui. O terapeuta, todas as 100 doenças, vamos colocar 100 doenças como qualquer doença do planeta, tá? Nós temos aqui, todas as doenças que existem, vou falar aqui, bem de pertinho, vêm daqui. Primeiro, segundo e terceiro. São 3 fatores patógenos, por isso que a medicina chinesa só cresce. A cada dia, mais profissionais com fila de espera. A cada dia recebo aqui mensagens no direct, graças a Deus, com muito carinho, de pacientes agradecendo cada vez mais
que os terapeutas estão tratando e eles estão melhorando, solucionando, tendo a vida que espera por eles. Então, olha só, a vida que se planeja muitas vezes o mundo está um caos, adoecer grave, eu tenho essa genética, vou fazer o quê? Eu tenho que ficar hipertensa, tenho uma doença autoimune, e o paciente ele começa a se manter doente pela baixa autoestima, pela dificuldade de bons hábitos. E aí eu venho nessa live e falo para você, todas as doenças do mundo estão aqui, ó. Ou ela é exógena, ou ela é endógena, ou ela é não exógena, não endógena. Do mundo inteiro. Nossa, Raquel, que loucura! Então você está dizendo que qualquer doença do mundo, a medicina chinesa sabe como começou? Perfeito. A doença, ou ela vem da relação com o clima, que é o fator externo, com as emoções ou com os hábitos de vida. Aqui eu vou ter todas as enfermidades crônicas não transmissíveis. Todas. Então, quando eu recebo a Cláudia aqui no meu consultório, eu olho para ela, eu sei, interrogando, palpando, observando de onde a doença veio. E por que a medicina chinesa trata tão bem? Porque ela sabe aonde começou. Não é sedentarismo, estresse, má alimentação adoece, tá? Mas por que adoece a Maria diferente da Joana? Por que adoece o Pedro diferente do Manuel? Por isso aqui, ó. Você recebe no seu consultório. Então, tira a luz de mim, joga a luz para o seu consultório. O objetivo é que você leve esse conteúdo e consiga avaliar. Você recebeu agora a Tânia. E você olhou para a Tânia está na sua frente. Como é que você vai orientar a Tânia? Com os fundamentos da medicina chinesa, em primeiro lugar. Eu sei que a Tânia está muito pálida, então falta sangue na cabeça. O que gera má circulação na cabeça? Frio interno, apatia. A Tânia pode acordar tarde, então existe uma produção de sangue que tem que ir para a cabeça. Se ela está pálida, essa produção pode estar fraca. Quem produz sangue? Baço. Então são os fundamentos da medicina chinesa. Depois eu venho para as causas. Baço está ligado à mente. Então, se a Tânia tem um excesso de trabalho mental, não tem hora para se alimentar, é o principal órgão da digestão. Então, ó, ela é contadora, almoça 3 da tarde, eu já vou começar a interpretar, observar. Junto com isso, eu vou definir os métodos. Então, o que acontece com a medicina chinesa? Se eu olhar para cá, para essa fila, eu quero ter muito paciente, eu quero lotar o consultório. Mas esse caminho aqui eu não quero não, Raquel. Esse caminho aqui eu não quero não. Então não tem mágica. Esse caminho, imagina que você tem uma ponte, tá? Você tá no ponto A e quer ir para o ponto B. O ponto B é o seu consultório, você orientando o adoecimento atual. E o ponto A é onde você está hoje. Qual é a ponte para você chegar no ponto B? 1, 2, 3. Esses 3 caminhos são a ponte. Sem esses caminhos, eu não consigo tratar ninguém. Qual é o problema da medicina chinesa hoje? Eu quero pular a ponte. Eu quero passar por baixo da ponte. Eu quero aprender aurículo, acupuntura, quero aprender moxa. Mas eu não quero passar pela ponte, Raquel. Não dá. Aí eu pego isso tudo e levo para o sonho. Levo para a utopia. Porque para eu entender o sentido das técnicas, o sentido dos canais, o sentido da Cláudia, eu tenho que passar por aqui. E aí, só depois eu chego aqui. Orientação e tratamento. O que eu vou te fazer? O que nós vamos fazer nesse minuto agora? Eu vou olhar para cá, paciente 1, e vou passar pela ponte. E vou te apresentar essa orientação. Vamos colocar a paciente 1, Cláudia, e a paciente 2, Tânia. E essas duas vão ser avaliadas. Agora, a Cláudia chegou. E eu tô vendo a Cláudia com um olhar distante. E aí, o que eu observo nela de fundamento da medicina chinesa? Eu vou olhar e vou ver
os órgãos se excedem no exterior. Então, atenção, hein? A Cláudia tem os dentes fortes, tem um cabelo forte, estrutura física boa, postura reta. Então, eu começo observando, mas eu parto do início da ponte, que são os fundamentos, são os órgãos internos. Aí eu olho, a Cláudia tem, ó, constituição física boa, fala organizada, não está pálida, tem a mão quente, tem a estrutura óssea boa, não sente muito calor nem muito frio, dorme a noite toda, mas está com uma grande dor cervical. Veio buscar o consultório por dor cervical. E chegou no consultório aí da Amália. É sua paciente. A Amália está aqui com a equipe, mas a Amália começou verificando língua, observando, e a Amália falou assim para todos nós que somos do grupo aí, equipe de terapeutas. Olha, a Cláudia teve bom coeficiente de aprendizagem, cresceu bem, teve um trauma com 30 anos. Até 30 anos não teve nenhuma enfermidade, então eu vou exógeno. O que é exógeno? Vem do clima. O que é endógeno? São todas as emoções. Então, são as doenças que são produzidas dentro do órgão. Cada emoção vem de um órgão, então a emoção descontrolada pode adoecer o órgão. Isso é fator endógeno. E a Amália se reúne com um grupo de terapeutas, com todos nós, e fala o seguinte, olha, a Cláudia teve um trauma com 30 anos, teve uma separação muito traumática e a dor cervical começou aí. Ela teve uma tensão cervical, a partir daí ela teve um nódulo na mama. O que eu quero dizer com isso? Olha, os fundamentos da medicina chinesa é o conhecimento dos órgãos. Causas, ela teve um nódulo, veio da alteração de um órgão chamado fígado, que controla o sangue. E agora, a Cláudia tem 49 anos, queixa principal, dor cervical. A dor cervical vem do canal da vesícula. Então, eu sei que o fator causal a base do adoecimento da Cláudia foi fator exógeno, endógeno ou não endógeno, não exógeno. Então, quando você sabe qual fator adoeceu a paciente, você vai orientar com excelência. Isso faz a paciente buscar o seu consultório novamente, indicar o seu consultório. Para que serve eu saber que foi endógena? Eu sei, olha só, o grau de precisão. Por que o consultório lota do terapeuta de medicina chinesa? Porque a cada dia milhares e milhares de pacientes procuram a medicina chinesa. Quando a Cláudia veio, e na avaliação, a medicina chinesa tem uma ordem para se diagnosticar. Então, não é um crime com a medicina chinesa querer atender sem conhecer a fisiologia. Então, eu já sei o yin e o yang. A Cláudia tem muito calor, dorme tarde, tem insônia, além da dor cervical tem insônia, mas até 30 anos foi super saudável. Então, eu sei que o rim é forte, a imunidade é boa. Esse calor vem porque os fatores endógenos, que é a parte emocional, aceleram o sangue e promovem calor. Então, emoção desgovernada gera calor. Eu preciso decorar? Diz para mim. Na hora de eu orientar essa paciente, eu preciso ir lá para a internet ver uma receitinha pronta? Eu preciso fazer um cursinho de um final de semana de aurículo? Pelo amor de Deus, eu vou perder o quê? Eu tenho, assim, a nascente da medicina chinesa, que é como chegar à causa. Aí eu vou querer me contentar com uma piscininha, com uma tigelinha, com uma canequinha de água. Não, vai para a nascente. A nascente eu sei porque a Cláudia adoeceu. Vou mexer com a casa de marimbondo rápido? Claro que não. Eu vou mexer devagar. Eu vou lá no emocional, vou saber como foi a separação, quem foi esse ex-marido e vou começar a tratar o fígado. E aí, Raquel? Aí a minha orientação vai ser valorizada. O que eu fiz? Ó, palpação. 4 métodos de diagnóstico. Observar, palpar, interrogar
e ouvir. Ao escutar, sentir o cheiro, tá? Que é a olfação. Eu vou perceber o tom de voz, vou sentir o cheiro, se a paciente tem um odor muito forte, é calor interno. Eu vou ver se a paciente tosse muito, se tem dificuldade para respirar, é alteração de pulmão. Então, eu vou reunir os métodos e só depois eu vou orientar. Olhei a paciente 1. Vi que veio da parte emocional. O que eu vou fazer agora? Olha só. Por exemplo, manipular o ponto do fígado, que é aqui abaixo da mama, né? Que quem já acompanha o conteúdo sabe. Com uma pressão abaixo da mama, nesse pontinho aqui, 2 minutos de massagem, a Cláudia se abre. Você pressiona mais um ponto aqui no trapézio, sem decorar pontos, sabendo que é o canal da vesícula, sabendo que é o canal do fígado, a Cláudia se abre, ela fala sobre as questões emocionais, a dor cervical já vai aliviando, você orienta o exercício para casa, você muda os hábitos e tratou a causa. Então, se você descobre a causa, você tem uma outra orientação. Vamos supor que você não conseguisse chegar à alteração dos órgãos internos, ao fator endógeno. Nem vai interrogar sobre emoção, não vai no trauma, a Cláudia vai embora e não volta. Não volta. O paciente que não tem o diagnóstico fechado, ele tende a sumir, não voltar. Por quê? Porque ele quer a solução. O paciente não aguenta mais o adoecimento. Ele vai de um especialista para outro, para outro, para outro, para outro. Ele quer a solução. E vamos agora para a paciente 2. Essa é a paciente Tânia. Ela é prematura, nasceu prematura. Teve dificuldade para andar. Coeficiente de aprendizagem baixo. Teve, na infância, já alteração emocional, muito ansiosa, hiperativa, chorava muito, nasceu muito pequenininha, teve durante anos que acompanhar aí um hipotiroidismo, desde a infância, adolescência. Opa! Quando eu vou lá nos fundamentos, já existe a deficiência de um órgão. Então, de onde vem o adoecimento da Tânia, da debilidade do rim? Ah, Raquel, eu atendi a Tânia com pânico. Eu tenho que saber como ela nasceu? Sim, eu já sei a causa. Se ela nasceu com uma deficiência, eu já sei de onde veio a deficiência. Tem um nome para essa deficiência. Métodos de diagnóstico. A Tânia tem 30 anos. Eu vou observar, palpar, interrogar e vou ver, ó. Ela tem 4 enfermidades: depressão, ansiedade, pânico e dor de cabeça. Se queixa aí que o final da menstruação dói a cabeça, dói as articulações também. E desde pequenininha tem alterações. Eu quero que você me diga a diferença do seu atendimento da Tânia para a Cláudia, que não é o mesmo atendimento. Uma mulher forte e uma mulher fraca, você não orienta igual. Então, eu volto para o início da live. É possível, é importante abandonar a vida que o paciente planejou para ele alcançar a vida que espera por ele. Como atender uma mulher fraca? Como atender uma mulher forte? Como atender alguém que tem um trauma emocional e alguém que nasceu fraca? Entendeu? Diz para mim sim ou não se fez sentido. É esse lugar que a medicina chinesa te leva. A orientar, não importa quem seja, mas ser um atendimento individualizado. Não generalizar, não botar pontinho igual para todo mundo, não decorar ponto com acupuntura. Você pode fazer acupuntura? Sim. Pode não fazer? Tudo bem. O importante não é a técnica. Eu posso usar o mais importante de tudo, que é a orientação. O que o profissional de medicina chinesa tem que utilizar? Mais importante do que qualquer técnica. Saber orientar, saber o que faz mal em relação à alimentação, começar a utilizar moxa e depois ele escolhe acupuntura, tuiná, auriculomedicina e insere as técnicas. Agora, o que adianta tratar se eu não sei a causa?
Se eu tenho uma deficiência de rim, é diferente de eu ter uma estagnação do fígado. Então, ó, paciente 1, estagnação do fígado. Paciente 2, deficiência do rim. Agora eu sei o adoecimento. Eu sei que os hábitos de vida são totalmente diferentes. Gente, pelo amor de Deus. Assim como a Tânia e a Cláudia, temos assim milhares de pacientes precisando de orientação. Agora eu vou levar essas 2 pacientes para um especialista. A área de saúde aqui do Ocidente chega na paciente 1 com depressão, dor cervical, ansiosa, fígado. Nós não sabemos aqui no Ocidente que o fígado tem a ver com as emoções. Isso é um conceito da medicina chinesa. O que ela vai fazer? Tratamento para dor cervical. Enquanto ela poderia pressionar o F14, liberar as emoções, muitas vezes se separar, ter um novo amor, um novo trabalho, ser uma nova mulher. Por quê? Porque você tratou o fígado. E quando você trata o fígado, todos os órgãos recebem sangue. Entendeu o nível? Diz para mim sim ou não, do profissional de medicina chinesa. Você trata o fígado, você previne dezenas de doenças. Você leva essa paciente a ser a maior divulgadora do seu trabalho. Então, você pode fazer exercício para cervical, tuinar, você pode liberar o fígado com pressão nos pontos, você pode mudar a dietética, inserir exercício físico, que é uma das coisas mais importantes para a estagnação do fígado, tem que acordar cedo. Agora, a paciente 2, você vai pedir para acordar cedo? Você vai falar, olha, levanta, se alimenta bem? Não! Olha agora, para fechar a live, o seu papel no adoecimento atual. Então, eu vou relembrar aqui a Tânia. Herança dos pais, nasceu fraca, a mãe já era doente, ela nasceu com deficiência do rim, já é uma pessoa tímida e insegura desde a infância. Então, eu tenho 4 perguntas sobre ela. Como vai ser a sua orientação? Você vai pedir para que ela mude devagar, com calma ou mais rápido? Você vai pedir, você vai tratar ela com mais carinho, mais delicadeza em relação à paciente 1? Qual paciente precisa de um cuidado maior? A 1 ou a 2? Cuidado, as 2 precisam de um excelente atendimento. Mas qual das 2 precisa de sabedoria, delicadeza na hora da orientação? A 1 ou a 2? Qual paciente precisa de maior assertividade, porque a deficiência é mais grave? A 2, pelo pânico, pela deficiência do rim. Então, a minha orientação é totalmente diferente. A paciente 1, eu vou pedir para ela acordar cedo, liberar as emoções, se posicionar como mulher. A paciente 2, a menina tem que virar mulher. A menina tem que crescer. Então, eu vou aquecer o rim, por exemplo, com moxa na coluna, aqui, ó, bexiga 23, ou então abaixo do umbigo, calorzinho lá abaixo do umbigo. Eu vou para a paciente 1 inserir os alimentos para o rim, para fortalecer o rim, exercício para a coluna, devagar. Então, eu sei de onde veio o pânico. Então, olha só, se você nutre o rim, você trata o pânico, a ansiedade, a dor de cabeça, tudo. Por isso que o terapeuta passa a ser uma relíquia. Por isso que tantos pacientes hackeam um terapeuta de medicina chinesa, que você vai tratar o pânico, a ansiedade, a dor no corpo, junto. Porque você sabe o que é o rim. Olha o teu papel no adoecimento atual para acabar com essas indústrias farmacêuticas. Tudo bem que vai ter remédio aí para sempre, remédio não está errado. Remédio não é ruim. O problema é muito remédio, só remédio, não ter outro recurso, tá? Vou dar um nozinho maior na cabeça do terapeuta. Olha só, a medicina chinesa é tão boa que eu volto para a paciente 1, que é a Cláudia. Olha isso, olha isso. A Cláudia tem estagnação do fígado, é reprimida, tem um marido péssimo, uma relação doentia, tem depressão, cervicalgia, mas ela não conheceu a medicina chinesa. Olha só, hein? Ficou tomando calmante.
e acha que todo homem é igual. Olha isso, hein? Todo homem é igual. E ela foi engolindo o sapo, aguentando. E ela tinha dor cervical e depressão. 10 anos se passaram. 10 anos. E ela ficou tratando com calmante. O que aconteceu? 10 anos depois, nódulo na mama. O que aconteceu? Incontinência urinária. O que aconteceu? Pânico. Pânico. Agora, a paciente 1 também tem pânico. O que aconteceu? Quem pode dizer para mim? Olha o grau de importância da orientação. Um péssimo casamento, ela acha que o problema é ela, muito comum em mulheres com autoestima baixa, o marido é péssimo e ela acha que o problema é dela. Por quê? Porque não se conhece. Porque tem a vida que planejou e não a vida que pode ter. Ai, todo mundo tem um casamento péssimo, a vida é assim, eu vou ser sempre assim, a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim. O fígado, se não for tratado, afeta o rim. Então, o fígado consumiu o rim. Olha que importante. A paciente Cláudia tinha estagnação. Ela não se tratou, consumiu o rim. 10 anos por quê? Porque você não abriu o seu consultório. Você não abriu o seu consultório e a Cláudia piorou. Olha só, gente, uma coisa muito séria. Diz para mim se faz sentido, sim ou não. Você é responsável. Então, uma vez eu escutei uma frase importante. Educação custa caro, experimenta a ignorância. É muito mais cara. Não tem nada pior do que uma pessoa que não tem consciência. Porque o tempo não volta. São 10 anos de uma mulher que daqui a pouco tem 50, daqui a pouco tem 60, 70, 80 e morre com 90. Se ela estiver bem, se ela ficar assim afetando o corpo todo, pode morrer até antes, né? Então, o papel da medicina chinesa é, olha, a doença começou. E eu vou te dizer aonde ela começou. Ela começou aqui. E aí você manipula. Ela começou aqui. Libera a emoção. E aí você contextualiza e dá suporte para o paciente evoluir. Você tem que mostrar o caminho. Agora vai para a paciente 2, que é a Tânia. A paciente que é a Tânia ficou no consultório da Elisângela Cardoso e tratou bonitinho, toda semana. A Elisângela tem lá a consulta semanal, cobra por mês, se valoriza, sabe se impor, tem dignidade no atendimento, é uma pessoa séria, respeitou a medicina chinesa. O que aconteceu? A Tânia foi tratada durante um ano inteiro com a medicina chinesa. Começou a inserir alimentos para o rim, sal marinho, começou a fazer canja, sopinha de raízes, gergelim preto, introduziu algas, grão de bico, feijão vermelho, colocou dias certos para o camarão, que é um tônico do rim, começou a realizar moxa, fez épocas de moxas diárias em casa, mudou, entrou na aula de coral, mudou de trabalho. Um ano depois, tá lá, sem pânico. Melhorou do pânico. Uma mulher forte, que era a Cláudia, tem pânico agora, e uma mulher que nasceu fraca, que é a Tânia, tá bem. O que é isso? Medicina tradicional chinesa. Qual o seu papel no adoecimento atual? Tratar doenças crônicas. Orientar. O papel do profissional de medicina chinesa é: imagina um canhão de luz na vida do paciente. É isso, ele bota a luz no caminho e ele vai orientar o quê? Hábitos de vida, alimentos. Você tem autoridade, é algo que se conquista, tá? Autoridade você não ganha, você conquista. Você vai conquistar a autoridade, o profissional de referência na vida do seu paciente conforme você orienta. Então, Tânia, olha só, vamos acordar um pouquinho mais cedo, vamos introduzir esse alimento. Por quê? Nunca nenhum médico me falou para eu tomar sopa de raiz, para eu ingerir ovo de codorna
feijão preto, né? São tônicos de baço e rim. Pois é porque os seus médicos são excelentes, com certeza, mas eles não conhecem a medicina chinesa. Estou prestando um serviço para você, então é importante que você cumpra. Faça a sua parte. 50% do terapeuta de ouro. Faça 100% dos seus 50%. 50% do paciente. Raquel, como que eu vou orientar? Com calma, com segurança. Porque se você orientar, você deveria comer, o paciente não vai comer. Mudar esse hábito se você conseguir. Não. Olha, vamos fazer um pacto. Para eu te tratar, você vai mudar A, B e C essa semana. Aí na semana seguinte, D e E. Na semana posterior, F, G. E vai pouco a pouco mudando. E o seu paciente, começa a sentir que você é indispensável. Vou dar um presente final aqui, Quem não assistiu, volta depois para ver o início da live. A paciente 1 teve estagnação, muita raiva, muita irritabilidade. A paciente 2, muito medo, pânico. Eu vou mostrar aqui para fechar que uma emoção freia a outra. E você pode introduzir o aspecto emocional a partir da sua orientação. Porque quando você orienta, a paciente vai mudando. Então, a irritabilidade, quando acalma, você tem a iniciativa. A iniciativa freia a ansiedade e dá uma mente brilhante. A mente freia o medo e aumenta a coragem. A mente, baço, coragem, rim. A coragem aumenta a alegria e freia aqui a aceleração do coração. A alegria freia a tristeza freia a raiva. E a paciente que nasceu com muito medo, nasceu fraquinha. O medo tem que ser controlado pela alimentação, pela dietética, porque o baço freia o rim. Aumentando a energia do rim, aumenta a coragem. Aumenta a coragem, aumenta a alegria freia a tristeza freia a raiva. Isso aqui são os 5 elementos. Então, olha que brilhante o conhecimento. Raquel, quem tem muito medo precisa aumentar a circulação de sangue. Quem tem muita raiva precisa circular, entrar em contato com a tristeza, porque a tristeza mostra, a questão está no meu marido, não sou eu. Então, eu fico triste porque eu tenho um companheiro que é um caos, mas aumenta a minha segurança. Então, a tristeza freia a raiva. Olha o grau de precisão que a medicina chinesa dá. E, por último, a Tânia fraca estava com deficiência do rim, que gerou deficiência de sangue. Por quê? Porque a dor piorava depois da menstruação. Se a paciente menstrua e tudo piora, deficiência de sangue. Então, fortalecendo os órgãos, fortalecemos as emoções.